assunto é com Murilo Rocha. E aí, Murilo? Pois é, Lucas, Luciano, ouvinte, eu estava aqui lendo aqui as medidas anunciadas pela prefeitura, reforço, né, da prefeitura só para o nosso ouvinte que não escutou nosso jornal ontem, a gente contextualizar um pouco. Ontem a gente fez aqui algumas cobranças sobre ações da prefeitura, né, para a população de rua e para quem está exposto a esse calor, né, para tentar amenizar de alguma forma a situação de quem está na rua com esse calor e tal. E ontem a gente não obteve resposta, mas hoje a prefeitura soltou aqui, até lendo uma matéria aqui, que o Lucas já falou nas manchetes, mas PBH reforça medidas para a população em situação de rua durante o calor. É uma notícia que está publicada aqui no site da prefeitura. E como a nossa função é ser chato, nós jornalistas temos que ser chatos. Ô Lucas, eu vou te falar, viu? Eu li aqui, eu não entendi, assim. Não teve reforço nenhum, né? Não teve reforço nenhum. Na verdade, é uma medida de divulgação do que a prefeitura tem. Elencando o que já faz. O que já faz, na verdade, exatamente. Não há medida de reforço. Talvez, se existir, ela não está nesse texto, contemplada nesse texto aqui. A prefeitura fala que tem 85 bebedouros públicos, ou seja, já tem. Não houve reforço no número de bebedouros públicos. Fala aqui que para banho, para a população de rua, né? Tem os abrigos, os centros pop, uma série de as unidades de assistência social para as pessoas poderem tomar banho, sanitários, lavagem de roupa, lanche e água para beber. Ou seja, isso também é uma estrutura que já existe, independentemente de fazer frio, calor, de nevar, enfim, e as UPAs também estão preparadas para atender as demandas, segundo esse texto da prefeitura. O problema aqui foi o título, então, pegar um material velho, como a gente fala no jornalismo, para requentar, né? Para tentar aí responder essa demanda, que eu acredito deve ter sido de vários veículos, não só aqui da Band News, né? Para falar o que a prefeitura está fazendo, e aí botar esse título que PBH reforça medidas para a população em situação de rua durante o calor. Olha, volto a falar, de reforço não teve nada, absolutamente nada. A prefeitura está apenas listando aqui o que tem e o que é o que a gente falou ontem, né? Assim, a gente não tem essa cultura, né? Cultura de política pública de enfrentamento de situações extremas de calor, né? No frio, não só os órgãos públicos, como a própria iniciativa privada faz campanha para doação de agasalho, distribuição de alimentos, abrigos, e as prefeituras e o próprio estado já tem uma estrutura para isso. Mas no calor, e agora é um calor, como a gente está falando, é um calor que não estamos acostumados, né? Temperaturas altíssimas e dias seguidos com temperaturas altíssimas, né? Não estamos falando de um dia apenas, né? Teve o sábado, teve o domingo, teve ontem, teve hoje, provavelmente amanhã. Então são dias seguidos de altas temperaturas aí acima de 36, 37 graus. Ontem foi 38,6, a maior temperatura da história medida, né? Na história de Belo Horizonte. Então tá na hora também da prefeitura sair das medidas comuns e começar a pensar em medidas extraordinárias, né? Não dá para listar apenas o que tem, porque também o calor afeta muito a saúde, como a gente já vem trazendo aqui esses dias todos, e principalmente para essa população que está mais exposta, que está aí na rua, né? A gente falou de várias coisas, desde o ligamento das fontes para aumentar, talvez ajudar na questão da umidade do ar, locais com ar condicionado aí, né, de mais fácil acesso, né, para a população de rua e outras pessoas também que estão na rua. Enfim, há uma série de medidas e parece que esse ainda não é ainda uma política. Que não vou só falar da prefeitura de Belo Horizonte, não. Estou falando daqui porque é o nosso dia a dia. Mas no Brasil como um todo, né? O calor ainda parece não ser uma preocupação real, assim como é o frio extremo, né? Aqui, o calor extremo que veio para ficar, né? Tudo indica que nos próximos anos as temperaturas altas vamos ter mais dias no ano com recorde de temperatura, né? Essa é uma realidade assustadora, mas é uma realidade. Então, acho que também está na hora das prefeituras, né, começarem aí dentro da Secretaria de Meio Ambiente, talvez, ou de Assistência Social, ter algum departamento, alguma subsecretaria ali para tratar dessas emergências climáticas, né? Porque não são mais fatos isolados, já fazem parte de uma realidade. E isso que a prefeitura anunciou hoje, sinceramente, não tem medida de reforço nenhum
Nenhum. Então, esse eu queria falar desse ponto aqui, sendo chato, a gente pega no pé mesmo, mas é a nossa função, né? A prefeitura tem aqui o canal aberto, se quiser falar de outras medidas que vem fazendo e por que considera que isso é suficiente. Então, tá aqui, o microfone tá aberto, só acionar aqui que a gente dá a voz também para a Prefeitura de Belo Horizonte e outras prefeituras, caso estejam tomando medidas aí que julguem ser pioneiras ou interessantes para a população, também estamos abertos. É isso, só queria fazer uma outra ressalva aí, mudando de assunto. Ontem eu citei que o governador Romeu Zema estava em São Paulo, participando de um evento para empresários, né? O governador abandonou um pouco a agenda do estado diretamente aqui, estava na Europa, era coisas relativas a investimento no estado, mas eu falo nessa agenda do dia a dia, e agora ontem em São Paulo, também aí falando para empresários, e ontem ele começou a mudar um pouco a postura ao ser questionado no bate-papo lá com esses empresários. Ele falou que que o governo dele é muito diferente do governo Bolsonaro, que ele em muitos pontos se diferenciou do governo Bolsonaro, né? Já vê que é aquela coisa, né? Ele vê já uma perda de prestígio de Bolsonaro, principalmente Bolsonaro ligado a possíveis crimes. Demorou, né? Um delay gigante do governador mineiro. Já começou a falar agora que não é assim tão parecido, né? Que já não admira tanto o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Inclusive citou a pandemia como ele aqui em Minas, na visão dele, teria agido diferente do que o Bolsonaro agiu em nível nacional, e citou outros aspectos ali onde a política dele seria divergente da política de Jair Bolsonaro. Justificou a sua opção de apoiar o ex-presidente nas eleições do ano passado, em razão, segundo ele, do que o PT fez em Minas Gerais, numa alusão ao governador Fernando Pimentel, que o antecedeu aqui em Minas Gerais. Mas eu fazendo esse comentário só para falar como que já há uma mudança no discurso, né? Isso que eu trouxe essa notícia aqui só para falar que já há uma mudança no discurso do governador Romeu Zema, que antes era muito colado ao governo de Jair Bolsonaro, né? Até o discurso, e agora já está começando a querer se descolar, né? Mas com certo delay, né? Com certo delay, porque nesse momento que o Bolsonaro se vem envolvido aí em denúncias, acusações, né? E o próprio desempenho do governo dele foi muito ruim em vários setores, então o governador agora também procurando se descolar aí no discurso. É isso, Lucas, Luciana.